Graça e paz a todos que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, esse canal que estamos realizando, essa série de estudos sobre os sinais da volta de Cristo. Você que tem nos acompanhado, quero pedir um grande favor. Temos visto aí que quanto mais inscrições e mais likes se dá, parece que o YouTube dá mais importância ao estudo, e quanto mais o YouTube dá importância, mais eles divulgam a outras pessoas. Então nós estamos pedindo isso para você, por favor, faça a inscrição e também dê o seu like, porque isso ajuda muito a divulgação. Essa é uma descoberta que a gente faz. O YouTube faz a classificação por número de inscrições e número de likes para poder colocar cada vez mais a divulgação. Então, se você entende que esse assunto tem sido prioritário para os tempos atuais e bom para muita gente, é a única coisa que nós estamos pedindo, que você se inscreva e dê o seu like aí. Isso nos ajudaria muito mesmo, tá bem? E nós vamos continuar. Você que está entrando hoje, vai lá no nosso canal e pega lá desde o primeiro, é uma sequência. Tem desde o primeiro, onde nós começamos da primeira explanação geral, para chegarmos aonde nós estamos hoje. É uma sequência de temas. Começamos a semana passada sobre a questão do anticristo, uma vez que já falamos do arrebatamento. Eu gosto de insistir muito nisso, para não ficar nenhuma dúvida. Nós que temos Jesus Cristo como Senhor, que temos certeza da nossa salvação, nós não esperamos o anticristo, nós esperamos o arrebatamento da igreja. A nossa linha teológica, a nossa linha doutrinária é de que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. E eu sei que tem outras linhas, você não precisa concordar conosco, por favor. Nós não somos dono da verdade, existem correntes teológicas diferentes. Eu só quero declarar a nossa corrente e explicar dentro da nossa posição escatológica que nós entendemos. Então, falando sobre o anticristo, e como você sabe, nós estamos sempre dentro da palavra de Deus, pegando as profecias de Gênesis, Apocalipse, indo uma por uma, sempre dentro da palavra, sem nos preocuparmos em ver o que está acontecendo aí fora, quais são as divulgações da internet. E eu creio que esse tema, quando a gente fala do anticristo também, do final do mundo, volta de Cristo, é muito atual. Eu creio que essa pandemia mexeu com muita gente. Esse fato de estarmos vivendo essa questão histórica que nunca vivemos, mexeu com muita gente, e esses assuntos têm sido os assuntos mais comentados na internet. Não só por mim, mas por diversos pastores e também por youtubers que trabalham com essa questão de conspiração global, com essa questão do globalismo. Então tem muito material nessa área, e é por isso que eu não entrei por esse caminho. Eu entrei pelo caminho só da palavra de Deus e ficarmos nas correntes teológicas da palavra de Deus, sempre falando que existe mais de uma corrente, e quais são as correntes, e aquela que nós estamos adotando como o nosso entendimento. Volto a insistir, não somos donos da verdade, temos a nossa linha teológica e vamos continuar por ela, e você pode examinar a Bíblia, examinar as outras correntes e tomar a sua decisão. Não queremos que ninguém seja importunado por causa disso, em nome de Jesus. E essa questão do anticristo é tão interessante que hoje, mais do que nunca, olhando a internet, hoje, quantos assuntos relacionados a essa questão. Inclusive saiu até um youtuber hoje fazendo uma denúncia de uma pessoa de grande influência e de muito dinheiro no mundo, falando sobre, não sei se é verdade ou não, mas é um youtuber confiável, que eu vi isso, não é uma pessoa que põe coisas por cor, não, é uma pessoa que pesquisa muito, falando a questão do Papa Francisco, das ligações dele com a China, o dinheiro que tem sido passado para financiar o papado, está lá para você ver como tudo isso. E também um outro youtuber falando da convocação que o Papa Francisco fez para termos uma religião global e assim por diante. Por outro lado, existem outros youtubers que também são sérios,
Eu conheço alguns deles, tenho acompanhado, também não deixo de acompanhar, para ver se eles estão dentro de uma linha não bíblica. A maioria deles não está tão necessariamente fazendo biblicamente, mas estão pegando fatos a respeito. A questão do globalismo, a questão dessa força do sistema, inclusive aqui no Brasil, como essa força é grande do globalismo, tentando implantar o globalismo aqui no Brasil, quebrando as estruturas, e aí vem a perseguição. E outra coisa muito interessante quando fala de tribulação, para aqueles que têm Jesus como Senhor da sua vida, tanto evangélicos como católicos, mas que professam o nome de Jesus Cristo, começa uma perseguição mundial. E aqui no Brasil estamos começando a ouvir os primeiros rumores de prefeitos que abriram muitas coisas da pandemia, mas não permite que a igreja abra, alguns juízes de alto nível querendo já perseguir os políticos que são evangélicos, ou os cristãos, e na verdade cristãos até católicos. Então já começou uma disfarçada perseguição, e isso é bíblico, Mas é uma coisa muito interessante, como nós dissemos a semana passada, existe algo que detém o aparecimento do anticristo, isso é bíblico. Nós lemos o texto da semana passada, o apóstolo Paulo escrevendo as suas cartas, ele fala muito bem o que o detém, né? E é interessante, né? Hoje mesmo eu recebi de um profeta de Deus, ele teve um sonho profético, que eu achei muito interessante. Eu vou até dizer qual é o sonho, porque ele bate muito com o que nós estamos falando. O sonho dele, ele em sonho esteve diante de uma pessoa que ele entendeu que era o anticristo, ele esteve pessoalmente dentro do local, e essa pessoa dizia assim para ele: eu não consigo aparecer enquanto os evangélicos existirem. Em outras palavras, eu sei que é um pouco diferente, mas o entendimento que eu tive, o anticristo dizendo: aquilo que me detém são a igreja está me detendo. E isso é bíblico. E logo em seguida esse profeta, no sonho, ele sai desse prédio, e quando ele chega na rua, tem exércitos jogando bomba contra os cristãos, né? E aí para mim veio a revelação toda. O anticristo sabe que o que o detém é a igreja de Jesus Cristo, o Espírito Santo, e a maneira de que isso acelere é destruir a igreja, atacar os cristãos, desfalecer a fé, trazer coisas que desfalecem a fé. Se você pensar um pouco bem, até essa pandemia, que eu sei que é totalmente maligna, mas Deus permitiu porque faz parte das profecias, muitos cristãos desfaleceram, porque parece que tem cristãos que só é cristão se vai à igreja, se vai num templo, se vai lá fazer um culto, parece que só é cristão nisso. Como não está tendo a igreja para ir, e é tudo pela internet, muitos desanimaram, nem assistem mais os cultos, porque não são cristãos de verdade. Então a gente vê que toda essa estratégia é para desmotivar os crentes, para que a igreja enfraqueça, e a igreja enfraquecendo vai permitindo o aparecimento do anticristo. Então vamos continuar no Apocalipse 13, verso 3, diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Lembra que a besta é um homem de autoridade sobre 10 outros homens de autoridade, e que dos 10, 7 são muito mais importantes que os outros 3 são mais insignificantes, apesar que são 10, né? Ok, entendemos isso. E aqui diz que uma de suas cabeças foi golpeada. Não diz aqui especificamente que é o próprio anticristo que sofre um atentado de morte. Não diz isso na palavra, diz que uma de suas cabeças. Então qualquer um desses 10 que estão ligados ao anticristo, esses líderes mundiais, que estão muito aliançados com ele, todo mundo saberá que são aliançados, um deles sofre essa ferida mortal. Pode ser um atentado, pode ser uma doença, a Bíblia não explica, mas disse que ela foi curada, de alguma maneira maravilhosa ela foi curada, e por causa disso, todos se maravilharam, entendendo que a cura foi feita por causa do anticristo, do seu poder e assim por diante. Então todas essas questões vão fortalecer a fé no anticristo. Mas continuando, o verso 4: e adoraram o dragão,
porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, esse fato que vai acontecer, que uma ferida mortal vai vir sobre uma das cabeças, um desses de autoridade ligado ao anticristo, ou ele mesmo, não está claro isso na Bíblia, vai haver uma cura tão sobrenatural que eles vão adorar o anticristo e vão adorar o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Então vai haver uma adoração forte a Satanás. É óbvio que toda adoração a alguém que não é Deus é a Satanás. Então quando você adora um ídolo, você está adorando a Satanás, porque o único que tem que ser adorado é o Deus criador dos céus e da terra. Então qualquer coisa que você adora que não é Deus criador é uma adoração indireta a Satanás, porque ele pega para ele toda adoração que não é para Deus. Então o fato de adorarem o anticristo, estarão adorando a Satanás, porque adorar o anticristo não é adorar a Deus. Ok. Agora, continuando no verso 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. Você que está acompanhando desde o início, você lembra que eu mostrei um gráfico da última semana de Daniel, que são de 7 anos. Nesses 7 anos, no início, o anticristo vai aparecer não como o anticristo, vai aparecer como um governador mundial. E se você ler as manchetes da internet, você vai ver que há uma esperança, já se falando muito de ter um líder único. Então, para o mundo, não será anticristo, será um governador mundial. Então, durante 7 anos, ele vai dominar, mas na metade, 3 anos e meio como um governador normal, mas 3 anos e meio ele terá a aparição, então ele dirá: não, eu sou Deus, e aí que começa a grande tribulação, mas ele terá autoridade só por 42 meses. Esse tempo da grande tribulação será o período de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E quem mais vai ser perseguido? Os judeus, com certeza, porque esta é a palavra profética para os judeus e para aqueles que conheceram Jesus, mas não deram importância para isso, não levaram a sério, não se santificaram, e quando a igreja for arrebatada, eles não sobem, vão ficar na terra. E muitos deles não vão querer a marca da besta, então por isso serão perseguidos, passarão por morte, por destruição, para poder chegar ao céu, mas terão que passar pela grande tribulação. Por isso eu continuo insistindo: não espere a grande tribulação, não espere o anticristo, arrume a tua vida agora, santifique-se agora, para que você seja arrebatado, e isso que você está recebendo de ensino agora, vai ficar para aqueles que não aceitaram Jesus. Vamos continuar aqui. No verso 6 diz assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quando aqui fala autoridade contra os santos, está falando realmente dos judeus, daqueles que amam a Deus, daqueles que talvez não aceitaram Jesus ainda, talvez até alguns aceitaram, mas não levaram a sério. Esses são os santos que serão perseguidos na grande tribulação. E os crentes que não levaram a sério também a sua vida santificada, não foram arrebatados e vão ficar na grande tribulação. Então esses vão ser perseguidos. Eu ouvi um comentário de alguém dizer assim: tem muitos estudiosos e também tem muitos, me desculpe aqui, muitos atrevidos que acham que conhecem alguma coisa, não conhecem nada da Bíblia e ficam dando palpite, né? Porque não está escrito na Bíblia que o anticristo vai dominar o mundo inteiro, porque é só a região oriental. Querido, vamos ler aqui, ó. Deu-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ele não terá condições de fazer tudo isso que a Bíblia diz se ele não tiver domínio sobre o mundo inteiro. Ele não precisa estar aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele pode estar em um único lugar, na Europa, por exemplo, ou no Oriente, mas com esses 10 que vão estar ligados com ele, ele vai dominar o mundo inteiro. E não tem como fugir. Se você acompanhar a tecnologia,
se você pensar um pouquinho, saindo até da Bíblia, e analise a tecnologia que tem hoje. A tecnologia informática, a internet, as câmeras de segurança, os satélites, estão se aprimorando de tal maneira que vai ser tão fácil controlar o mundo inteiro. Você sabe que o 5G já está chegando, é uma tecnologia fantástica, mas por que existe ainda tanta resistência? Por que muita gente está resistente, até técnicos? Não só pelo aumento das ondas, e isso pode trazer mais enfermidades, mas o controle vai ser tão grande que eles vão poder controlar dentro das casas das pessoas, vão poder controlar muito mais de perto. Hoje você sabe que, por exemplo, países como a China, eles controlam todos os cidadãos, importa onde esteja, eles sabem onde estão, quem é, onde mora, e é um país de milhões de habitantes, aliás, bilhões. Então, é uma experiência que nós já temos no mundo, de algo que já está acontecendo, prático, e que é possível controlar todo mundo, e isso vai acontecer no mundo inteiro com a tecnologia. Vão haver televisões que, mesmo desligada, vão estar como se fosse uma câmera, controlando dentro da sua casa, né? Os drones, os satélites, tudo, né? O 5G, a celular, tudo isso vai facilitar. Não que isso é do diabo, não é do diabo, mas vai facilitar para que o anticristo possa controlar todas as coisas. E continuando aqui no verso 8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Veja de novo, todos os que habitam sobre a terra, não fala só do Oriente ou só da Europa, fala todos que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui para mim já está mais do que claro de que o arrebatamento é antes. Não tem o que discutir essa questão que o arrebatamento é depois. Aqui diz que ele vai perseguir os que não têm o nome escrito no livro da vida. Então, se esses não vão ser perseguidos, onde eles vão estar? Eles não vão estar do lado do anticristo. Eles não aceitaram o anticristo. Se eles não vão ser perseguidos, é porque eles não estão mais aqui, querido. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Se ele vai perseguir os que não estão escritos no livro da vida, está claro que a igreja não vai estar aqui, os verdadeiros já estarão arrebatados. Ok, aqui vai agora para o verso 11. O verso 11 diz que aparece outra besta. Já não chega uma besta, né? Vem outra besta, né? Lembrando que bestas são pessoas de autoridade. Quem é essa que aparece agora? No verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Bom, aqui já está claro que esta pessoa, ela não é uma única pessoa, ela tem 2 chifres, ou seja, tem 2 pontos de autoridade sobre ela. E é claro que não é uma autoridade civil, porque o anticristo é a autoridade civil. Este aqui se fala como um cordeiro, mas parece como cordeiro, mas fala como dragão, é algo religioso. Então aqui entra a religião. Na primeira parte nós vimos o aparecimento do anticristo como uma autoridade civil, e agora nós estamos vendo alguém que tem uma autoridade espiritual aparecendo com 2 chifres. Existem 2 possibilidades que parecem que são as mais correntes. Uma está falando da religião ecumênica, a religião daqueles que aceitam que toda religião é de Deus, e não é verdade. A religião verdadeira é aquela que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo voltará. Essa é a religião verdadeira. Tem muitas religiões no mundo que não é desta forma, que Jesus não é o Senhor, que Deus é alguém que só tem uma criação poderosa. Isso tem muitas religiões. Então essas religiões, para eles fazer um ecumenismo, não tem nenhum problema, porque eles entendem Deus de uma forma que não é a forma verdadeira. Para eles Jesus não é o Senhor, para eles tem outros profetas maiores, outros ídolos maiores, outros seres maiores que Jesus. Então esta religião vai se juntar no mundo inteiro, e esta religião é um dos
chifres, né? E o outro chifre talvez seja uma religião hoje que se diz cristã, mas que domina o mundo inteiro, mas que está debaixo de idolatria, está debaixo de espiritismo junto com a idolatria e assim por diante. Então esses dois se juntam para levar este falso profeta a se juntar com o anticristo e fazer com que a religião também passe a adorar o anticristo. Muito bem, verso 12 diz que este falso profeta exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Isso é importante. Esse falso profeta vai ter muita autoridade, mas a autoridade dele não é uma autoridade sobre todo mundo, sobre o anticristo. Pelo contrário, ele vai estar ligado ao anticristo, ele vai trabalhar com o anticristo. Ele tem autoridade poderosa, espiritual, mas debaixo do comando do anticristo. E veja, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Então aqui você veja que o falso profeta vai usar aquele momento da cura sobrenatural, que talvez seja do anticristo ou de um dos ligados a ele. Não está muito claro isso, porque numa hora fala numa das cabeças, senão falaria da principal, mas aqui fala do anticristo, da besta. Esse falso profeta, por ser religioso, vai usar este fenômeno de cura para dizer, tá vendo? O poder dele, como é grande, então vamos adorá-lo, porque ele incorpora o poder de Deus. Isso aqui hoje em dia, se a gente pensar um pouquinho, não é difícil não, de fazer as pessoas enganar. Hoje as pessoas entram debaixo de qualquer engano, aparece alguém e diz que é Cristo, quanta gente que corre atrás. Quantos, já não é de agora, quantos anos atrás apareceram muitas pessoas dizendo que é o Cristo, né? Aqui no Brasil mesmo tem um que se diz que é o Cristo, e tem gente que vai atrás porque não conhece a Bíblia. O próprio Jesus disse que vão dizer, ó, eis o Cristo aí, não vão atrás, porque esse não é o Cristo verdadeiro. Então esta palavra que diz que o falso profeta fará com que adorem a besta, não é difícil não. Hoje as pessoas adoram tudo, né? Adoram o seu carro, adoram o seu time de futebol, adoram um político, adoram uma imagem, tem países que adoram até um pedaço de pau, adoram até um animal. Então adorar um cara que foi sobrenaturalmente curado através de um falso profeta que domina o mundo inteiro, vai ser muito fácil levar as pessoas a adorar o próprio anticristo. Verso 13, veja o poder que esse falso profeta tem, porque você tem que entender que o diabo, ele também exerce poder, porque ele era um querubim ungido antes de cair, e ele trouxe esse poder para ele trouxe essa autoridade, e ele faz coisas extraordinárias. Então no verso 13 diz, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então há um poder sobrenatural que o diabo vai ceder para esse falso profeta. Ou você não ouve falar hoje de pessoas que fazem milagres sobrenaturais, depois você descobre que é tudo falso, ou você descobre que não foi um engano. Então imagine com o poder do diabo fazendo um engano e usando uma pessoa. Muitas pessoas serão enganadas facilmente. Por isso, não corra atrás de milagres, corra atrás do caráter das pessoas. O que prova se a pessoa é santa, se a pessoa é de Deus, se ele é filho de Deus de verdade, não é o milagre que ele está fazendo, mas é a vida dele, o caráter dele. Eu conheço muitos pastores que fazem milagres por aí, aparecem na televisão, mas aí você vai ver a vida deles sem caráter nenhum, são corruptos, usam o dinheiro para as coisas particulares, muitos estão em prostituição, mas diante do povo estão fazendo milagres, e o povo é enganado por causa dos milagres. Pare de correr atrás de milagres, vá buscar o caráter das pessoas, a santidade, vá conhecer a família dessa pessoa que é líder, vai conhecer como é que ele se porta diante do dia a dia dele, como é que é os negócios dele, como que se apresenta, e aí você vai descobrir que muitos deles não têm caráter nenhum, mas fazem milagres falsos para que o povo seja enganado.
E eu paro por aqui nesse ponto, porque a partir do verso 14 nós vamos entrar na questão dos sinais da besta, até chegar na questão do 666, a marca da besta, como é que funciona, que tipo de marca é essa, mas eu quero deixar isso para a próxima reunião, para a próxima quarta-feira, para que você fique pensando em tudo que nós falamos, não perca nada, de preferência anote as coisas. E eu volto a insistir com você, por favor, veja os vídeos desde o início, que há muitas pessoas, às vezes eu recebo no próprio, nós estamos pedindo para mandar suas perguntas, às vezes eu vejo uma pergunta de algo que eu já falei, a pessoa manda uma pergunta, como é que vai ser isso? Está no vídeo anterior. Então, antes de fazer uma pergunta, olhe os vídeos anteriores, se nós não falamos mais do assunto. Eu tenho falado desde o início, começamos lá em Gênesis, falando sobre a criação do mundo, dos 6 dias da criação, o que é o 7º mundo, a era de Adão até Abraão, depois até Jesus e até a igreja, o número de dias. Falamos sobre todos os sinais de Israel, falamos da criação de Israel, do Estado de Israel, do deserto, e viemos vindo da construção do templo, falamos sobre o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Olha quanto assunto já foi ministrado nos nossos vídeos anteriores. E aí começamos um dos penúltimos, talvez, eu não sei ainda, da parte do anticristo, que vai levar um bom tempo ainda. Tenho acho que mais 2 gravações para fazer sobre o anticristo, depois nós vamos ver sobre o tempo do milênio, esse sim ainda não falamos sobre o milênio. Também não falamos sobre o grande trono branco, final de tudo, não falamos do lago de fogo, então são assuntos para posterior, mas os outros já falamos. Então, além de você ver os nossos vídeos, você vai nos ajudar propagando essa mensagem. De que maneira? Compartilhando com alguém, mandando o link da mensagem para alguém, se inscrevendo no canal, pondo um like. Se você não gostar, pode dar o dislike, não tem problema nenhum. Você é livre para colocar o like ou dislike. Mas se você achou que é interessante e vale a pena beneficiar outras pessoas no mundo inteiro, que isso vai correr o mundo inteiro, você dá o like, isso vai aumentando. Faz esse favor para nós, em nome de Jesus. Quero te abençoar, declarar que nós estamos às portas do arrebatamento, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e que você pense nisso para a sua família, para o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Outra questão muito importante, tem pessoas que falaram assim, eu não conheci esse pastor, quem é esse pastor? Nunca ouvi falar. Então veja o seguinte, todos os dias, ao meio-dia, nós vamos ter uma live no Instagram, da Missão Shekinah. Vai estar aí na tela a forma como você entra, e todo dia eu vou estar entrevistando um pastor que pertence à nossa rede apostólica. Nós temos pastores no mundo inteiro, Japão, África, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, México e diversos outros lugares, no Brasil, em diversos lugares. Então, eu vou fazer o seguinte, cada dia eu vou estar entrevistando um desses pastores, você vai conhecer a vida desses pastores, que igreja ele é, que igreja que ele lidera, que cidade ele está, que país, como que ele conheceu Jesus, como é que ele entrou na nossa rede, o que ele pensa, qual é a sua visão. Então, você que quer conhecer mais sobre nós, se você é um pastor, por exemplo, que quer conhecer a rede da aliança que nós lideramos, vai ser através do Instagram, Missão Shekinah. Os dados estão aí na tela, todos os dias a meio-dia em ponto. Fica com Deus, te abençoe, em nome de Jesus.